Olá, turma, tudo bem? Uma ótima semana de estudo a todos. A aula de hoje é de história. Nós vamos falar sobre a história do nome, vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre bullying e sobre as medidas de tempo. Então vamos lá. No resumo que eu coloquei para vocês na folhinha, que vão auxiliar na realização das atividades do livro, eu comecei falando sobre a história do nome, tá? O nosso nome, ele é escolhido pelos pais, né? Pelo pai e pela mãe, ou por um deles, e pode ser também escolhido por algum parente ou algum amigo. Mas o nome, ele pode ser um nome comum, né? Um nome que a gente geralmente costuma ouvir aí pelas pessoas no dia a dia, e podem ser também nomes raros, nomes difíceis da gente encontrar. Mas eu coloquei lá no resumo, lá no finalzinho da primeira folha, que dependente do nome ser comum ou não, nós devemos respeitar os nomes de cada pessoa, tá? Eu coloquei também aqui, depois da história do nome, uma curiosidade, que existem pessoas que somente recebem o sobrenome do pai ou da mãe, tá? Geralmente, a criança recebe o nome dos dois, mas tem casos que a criança só recebe o sobrenome do pai ou da mãe. Eu coloquei aqui um item relembrando. Dentro da sala de aula, eu falei sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que são leis que protegem e asseguram a criança e o adolescente a terem uma vida mais digna, né? Uma vida de qualidade. E um desses itens de direito da criança é justamente receber um nome ao nascer. Toda criança tem esse direito, tá? Fora esses direitos, a gente já viu vários, existem vários, eu até mostrei um livrinho para vocês sobre todos os direitos e deveres da criança. Na segunda folha do nosso resumo, eu falei sobre o bullying, né? Eu vou ler para vocês e vou explicar, tá? O bullying é um termo em inglês usado para classificar pessoas agressivas. São atos violentos e repetitivos contra uma pessoa indefesa, que não consegue se defender sozinho, que podem gerar, né, esses problemas físicos e psicológicos mentais às vítimas. Resumindo, são atitudes covardes que jamais poderíamos ter com uma pessoa. A melhor maneira de resolvermos algum problema é através da conversa e do respeito. Se por acaso algum coleguinha tiver feito algo que não gostou, procure conversar com ele e avisar ao papai, à mamãe ou a um membro da família. No caso da escola, ao professor ou a outro profissional que estiver presente no momento. Nunca esconda o que está acontecendo, procure ajuda sempre. O bullying é uma questão que tem sido muito falada assim de uns anos para cá, né? Muitas pessoas já sofreram, até na minha época mesmo de escola, que a gente não falava sobre isso, eu já sofri já passei por várias situações de coleguinhas rirem de mim por eu ter óculos, por eu ser magrinha, pequenininha, por andar muito só com as minhas amigas, e as minhas amigas gostavam muito de estudar, então eles riam de mim por conta disso. Então, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação dessa, né? Mas o bullying, ele pode acontecer dentro da escola, pode acontecer dentro de qualquer lugar, né? Em qualquer situação. Mas o que a gente pode tirar de lição desse ato, né, dessa ação irresponsável, que a gente não faça isso com ninguém, né? Que a gente procure sempre respeitar o amigo, sempre respeitar um vizinho, um parente. Eu acho que é uma coisa. Eu sempre converso com vocês dentro de sala de aula, né?
que o respeito é a base, é a fonte de tudo, né? O respeito é a conversa. Então, se tiver acontecendo alguma coisa, procura conversar, né? Mas, como eu coloquei aqui na folhinha, sempre procurem deixar a família de vocês ciente de tudo que está acontecendo. Nunca esconda nada, sempre procure ajuda, porque isso pode afetar vocês de uma maneira que não vai ser muito positiva, né? Então, como eu falei para vocês, como a gente gosta de ser bem tratado, né? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente gostaria que fizesse com a gente e fazer pelo outro também. Então, se a gente gosta de respeito, a gente vai passar respeito para as pessoas, né? Se a gente prefere a conversa, a gente também vai procurar dialogar e conversar com aquela pessoa, né? Então nunca agir de forma agressiva, tá? Porque pode prejudicar um coleguinha seu e isso não vai ser legal nem para ele nem para a família, né? E no finalzinho, na outra folha, né? Na última folha de geografia, desculpa, de história, eu falei sobre o tempo e o calendário. Bem antigamente, antes de existir relógio, antes de existir calendários, o tempo ele era medido pela constelação, né, pelas estrelas e por um objeto chamado e conhecido como bússola, aquele objeto que parece um reloginho redondinho, tem vários tracinhos dentro da bússola, tem 4 pedacinhos, né, 4 pontinhas, que significam norte, sul, leste e oeste, né? Que a gente chama, e vocês vão aprender mais lá para frente, de rosas dos ventos, né? A bússola, ela era muito utilizada em navegações, né? Principalmente para as pessoas terem uma noção da onde elas estavam no meio do oceano, né? Nas embarcações. Então, eram 2 formas de serem medidos o tempo e a localização. Então, com o passar dos anos, surgiram os calendários que a gente conhece, né? Que a gente chama de folhinha, né? Que tem os meses, as semanas, os dias. Só que antigamente, na época da bússola e das constelações, não existiam, mas mais para frente surgiram os calendários e o primeiro surgiu no Egito, né? Que é um país do continente africano. Esse calendário, diferente do nosso, esse calendário egípcio, ele tem somente 360 dias. O nosso calendário, que é chamado de calendário gregoriano, ele possui 365 dias. Um ano tem 12 meses, tem semanas e dias. Tem meses que a gente tem 4 semanas e tem meses que a gente tem 5 semanas, tá? Tem meses também que a gente tem 30 dias, 31 dias e um mês bem diferente é o mês de fevereiro, que tem anos que a gente tem 28 dias no mês de fevereiro e tem anos que a gente tem 29 dias no mês de fevereiro, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma observação sobre o ano bissexto, tá? O ano bissexto é quando o ano tem 300, ao invés de ter 365 dias, ele tem 366 dias. E eu expliquei na folhinha por que ele é chamado de bissexto. Como no final do número 366 tem 2 6, né, juntinhos, então 2 significa bi, e por ser 2 números 6, sexto, então bissexto. Então, o ano bissexto, ao invés de ter 365 dias, ele tem 366 dias, tá? E coloquei também sobre os meses de fevereiro, que tem anos que tem 28 dias e tem anos que tem 29 dias, tá? E aí eu coloquei aqui, no finalzinho da folha,
um exemplo do calendário que a gente utiliza, que é o calendário chamado gregoriano, tá? Existem outros calendários, né, que outros países seguem os dias de formas diferentes, mas para o Brasil a gente utiliza o calendário gregoriano, tá? A função do calendário é também dar noção de tempo pra gente, né? Então, quando, por exemplo, quando a gente vai ver um calendário, a gente vai ver quando que vai ser o próximo sábado, que dia que vai ser o próximo sábado, que dia que vai cair, que dia da semana vai cair o nosso aniversário, né? Então, o calendário, ele vai dar uma noção de tempo pra gente. E através dele, a gente também sabe quando que serão os feriados, as datas festivas, né? Como festa junina, Natal, Ano Novo, tá? Eu não coloquei aí no resumo para vocês, mas os dias da semana começam no domingo, né? Na verdade, a semana começa no domingo. Aí tem o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então a semana tem 7 dias, começando pelo domingo. Os meses vão de janeiro a dezembro, são 12 meses que a gente tem durante o ano, tá? E o ano tem 365 dias, exceto o ano bissexto, que tem 366 dias, tá? Além do calendário, na próxima aula de história, nós vamos também aprender a função do relógio, que é uma outra ferramenta para a gente também medir o tempo, tá? Então a aula de história se encerra por aqui. Qualquer dúvida, sempre falo com vocês, estou aqui, é só me chamar, tá bom? Uma excelente semana de estudo a todos e um grande beijo!